Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. Olá, muito bom dia para você que está sintonizado conosco aqui na Rádio Band Vale, primeira hora regional, começando mais um bate-papo esportivo para você que está com a gente também no YouTube. Sextou! E olha, Antônio Carmo sempre muito elegante, hoje de amarelo, em homenagem aqui ao Mirassol. Hoje, Carmo, bom dia para você. Bom dia para você, Conrado Balucci, aos amigos todos que nos prestigiam, em homenagem à seleção brasileira amarelinha, a tricampeã mundial em 1970. Nossa seleção que já não é mais a mesma, né? Mas sempre teve bons momentos aí para a gente prestigiar. Mas sempre em nossos corações, né, Carmo? Eu ia falar Novo Horizontino, que torceu ontem contra o Criciúma, mas não deu muito certo, não. Daqui a pouco a gente vai falar de Série B. Mas eu queria começar falando do nosso bate-papo esportivo aqui, Carlos, porque chegou o grande dia, né? Tá chegando o grande dia, na verdade, é amanhã, né? Para a torcida do São José, que vai enfrentar o São Bento em casa no Martins Pereira, diante da sua torcida, buscando uma vaguinha aí na Copa Paulista. Primeiro jogo deu empate, 1-1, bom resultado para o São José. Hoje já começa a rodada, né? Hoje já tem União São João e Noroeste. O São José joga amanhã, né, Carmo? Exatamente. Hoje a União São João e Noroeste já saiu o primeiro classificado. Noroeste ganhou o jogo de ida por 1-0 em Bauru. Hoje joga pelo empate lá no estádio Hermínio Ometo, na cidade de Araras. Amanhã são mais 4 jogos, domingo tem 2, e aí ficou o Comercial e Internacional para terça que vem. Então a gente só vai saber realmente os confrontos, Conrado, após o jogo de terça-feira. Porque o primeiro vai pegar o melhor colocado, vai pegar o oitavo melhor colocado, o segundo vai pegar o sétimo, e assim vai, como foi na primeira fase. Então, hoje, por exemplo, você tem o União São João e Noroeste. O que passar, você tem que fazer o aproveitamento deles e deixar separado para ver em qual posição vai ficar. E não é por pontuação, porque a primeira fase teve um grupo com 5 times e os demais estavam com 6. Então, é por aproveitamento. Então, os confrontos só vão sair mesmo na terça-feira, depois do jogo Comercial e Internacional de Limeira. Mas o São José joga amanhã, a torcida deverá comparecer em bom número, a torcida ficou brava, no outro jogo que não pôde ir ao estádio, São José foi punido aí, um jogo sem torcida, agora estava de novo punido, mas a diretoria conseguiu aquela liminar, derrubou lá a decisão, um efeito suspensivo, ainda vai ter o julgamento. Mas amanhã contra o São Bento, São José não tem escolha, é atacar, buscar a vitória, 1-1 jogo de ida, se der empate, decisão por pênaltis, qualquer placar. E o São José, claro, quer resolver essa situação ao longo dos 90 e tantos minutos do tempo regulamentar. Vamos acompanhar, Conrado. É um jogo difícil, como todos os jogos têm se mostrado difíceis aí nessa fase de mata-mata, não tem moleza para ninguém, não é porque o time ficou em 16º lugar que o primeiro colocado já chega e goleia, não foi assim, o Araçatuba 16º ganhou do 15º primeiro colocado, então vamos ver agora os jogos da volta. Então, amanhã o torcedor da Águia, mais do que nunca, está convidado, e tem uma promoção até da diretoria lá, para o sócio Águia, né, na cadeira, ele pode levar um visitante junto com ele sem pagar nada, para ter também dar um prestígio maior aí para o time, isso é legal, e a diretoria quer a presença do torcedor amanhã, 4 da tarde, no Martins Pereira. Boa. Carmo, para quem não está tão familiarizado assim com a Copa Paulista, dá uma pinceladinha aí, por exemplo, qual que é a importância do São José, por exemplo, vencer essa Copa Paulista? O campeão da Copa Paulista, no caso o São José, se for ele escolhe entre jogar ou o Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem ou a Copa do Brasil. O São José jogou o Brasileiro da Série D no ano passado, porque em 2023 ele foi vice-campeão. E a Portuguesa Santista, que foi campeã, escolheu a Copa do Brasil. Aí deixou para o São José como vice-campeão o Campeonato Brasileiro da Série D, que é, pelo que eu sei, o objetivo do São José. Se ele for campeão, ele vai escolher de novo jogar a Série D do Brasileiro. E é muito importante, Conrado, os clubes menores do interior de São Paulo não podem hoje ficar só naquela Bom, está tudo resolvido, estamos na Série A1 do Paulista. Não.
Hoje o futebol estadual tem o seu peso, a sua importância. O Paulistão, principalmente, que é o maior campeonato estadual do Brasil, paga um dinheiro bom mesmo, um grande dinheiro para os clubes, mas os clubes devem pensar realmente em calendário nacional. Tem que estar num campeonato brasileiro. A Série D é o começo, você começa por lá. Até teve uma reunião semana passada com clubes e a CBF para a criação da Série E. A CBF vetou, mas vai aumentar o número de clubes da Série D, vai passar de 64 para 96. Já não deve ser o ano que vem, mas em 2027. E aí, para dar um pouco mais de chance para muitos outros times do Brasil entrarem no calendário nacional numa Série D. Aí você vai para uma Série C, que vai passar a ser disputada em turno e retorno, hoje é só turno e grupos, e depois Série B, né? E que já está bom para um time de uma estrutura, por exemplo, do São José, se ele subir para uma Série 1 do Paulista, ficar na Série B do Brasileiro, Conrado, é calendário o ano inteiro, grandes jogos, bom dinheiro em caixa, é muito importante. O time tem que pensar hoje em entrar no campeonato brasileiro. O Carmo deu uma travadinha aí, Carmo, mas a gente falava aqui sobre a importância, né? Você falava bem aí sobre a importância do São José. E caímos aqui. Daqui a pouco a gente volta, então, com o Conrado Balucci e com o Antônio Carmo, agora 8 horas e 22 minutos. A gente teve um probleminha técnico, daqui a pouquinho eles estão de volta para falar mais sobre o esporte aqui no Primeira Hora Regional. Enquanto isso, a gente segue com o jornal, agora 8 horas e 22 minutos. Vocês conseguem me ouvir, Antônio Carmo e Conrado Balucci, nesse momento? Eu acho que já deu pra gente voltar aqui, segundo a Estou te ouvindo. Parece que tá tudo funcionando direitinho. Carmo está me ouvindo, Conrado também está me ouvindo. Eu acho que é bom, então. Acho que, Carmo, aqui a palavra é sempre sua. Você pode voltar quando você quiser. Então a gente volta neste momento com o Antônio Carmo, dando sequência no bate-papo esportivo. Obrigado, Vascaína. Time do Vasco, sei não, hein? Não está te dando grandes alegrias, hein, Carol Serra? Mas espere aí que coisas melhores virão, sem dúvida alguma. Aguardo aqui o retorno também do Conrado Balucci, mas eu falava da Copa Paulista, que vai ter a sua definição dos classificados nas quartas de final nesse fim de semana, né? Então, Conrado, o Campeonato Brasileiro é o objetivo e tem que ser assim, viu? De todos os times que jogam as competições estaduais. Não dá para você ficar pensando só, tá bom jogar Paulistão, não. Tem que pensar em brasileiro, viu? Perfeito, até porque, Carmo, voltamos aqui, eu estava dando uma olhada, né, estudando mais a fundo aí os campeonatos também das outras divisões em outros países, né, principalmente Inglaterra, eu acompanho muito a Inglaterra, até a quarta divisão, inclusive o Manchester United, né, foi eliminado da Copa da Inglaterra recentemente pelo time da quarta divisão, e a Série B, se você olhar... Conrado, um detalhe desse jogo aí é que o goleiro lá do time da quarta divisão, ele era torcedor do Manchester United. E a decisão foi para os pênaltis, ele pegou o pênalti, ele falou, esse time danado aí que só me dá tristeza, não classificou, e ele é quem pediu a classificação do United lá, muito legal. Verdade, o United estava perdendo de 2-0, estava perdendo de 2-0, chegou a empatar. Se a redação puder tirar no retorno aí, por gentileza. Aí o Manchester empatou no finalzinho, né? Foi para os pênaltis, enfim. Mas a Série B do Campeonato Brasileiro, obrigado, gente. A Série B do Campeonato Brasileiro tem times de Série A que já passaram pela Série A, quase a maioria dos times ali já passaram pela Série A, né? Até a Série C do Campeonato Brasileiro, ali com Ponte Preta, Guarani, tem bastante time. Então, acho legal essa ideia até da CBF de abrir as portas aí para mais times, porque está afunilando o nível do futebol brasileiro, ele está muito forte. Opa, acho que acertamos a volta aqui de novo. Nós estamos sendo hoje perseguidos aqui pela internet que está nos derrubando. Você falou de times grandes que já jogaram Série A. O grande confronto da Série D desse fim de semana, aí vai definir já os 4 times na primeira rodada agora, depois na rodada de volta, é Santa Cruz e América de Natal. 2 times de muita torcida no
Nordeste, times populares, times que já jogaram a Série A do brasileiro. São os dois que restam aí entre 8h25. A gente daqui a pouco volta com um bate-papo esportivo com o Antônio Carmo e o Conrado Balucci. E a gente segue aqui com o Jornal Primeira Hora Regional. O Ministério Público de Bananal denunciou à Justiça o homem suspeito de mutilar um cavalo ainda vivo após uma cavalgada na cidade. O caso foi no último dia 16, no sertão de Guaraná, na zona rural de Bananal. Segundo a polícia, o laudo final das investigações aponta que o animal teve as patas cortadas enquanto estava vivo. O cavalo teria sofrido uma forte fadiga após a cavalgada e não conseguiu seguir a viagem. Foi quando então o homem teria usado um facão para mutilar o animal. O suspeito foi localizado, ouvido pela polícia e responde em liberdade. 8h26 e a Polícia Civil conseguiu um pedido de prisão contra o homem suspeito de matar um fiscal de praia de 38 anos em Ubatuba, no litoral norte. O suspeito segue foragido. O caso foi no último fim de semana na praia de Itamambuca. Segundo as investigações, a vítima teria sido morta por engano. De acordo com a polícia, o alvo do atirador era outro homem. O suspeito do crime na praia de Itamambuca também é apontado como atirador que matou Camila Muniz dos Santos, de 42 anos. Ela foi assassinada dentro de um pet shop no bairro Ipiraquinha, que também foi em Ubatuba, né? O caso foi em abril. Dessa vez, o alvo do criminoso seria o companheiro de Camila na época. O ex-marido de Camila é investigado como mandante dos assassinatos. Agora 8h27 e vamos voltar então ao bate-papo esportivo com o Antônio Carmo e o Conrado Balucci, que hoje estão de verde e amarelo. Será que agora vai, Carmo? Obrigado, Carol. É mesmo, né? Fizemos uma duplinha canarinho aqui, Carmo e eu, que beleza. Eu brinquei até com a camisa do Carmo em amarela, nem tinha reparado que eu estava de verde. Quase nada, né, Carmo? Meu guarda-roupa, 80% do meu guarda-roupa é verde e não sei porquê, viu? É o guarda-roupa, o coração e tudo mais. Vamos lá. E tudo mais, Copa do Brasil, ontem o Bahia conseguiu destravar um jogo ali que estava ficando complicado, né? O Fluminense, a meu ver, foi melhor que o Bahia, mas foi ineficaz, né? Não conseguiu fazer o gol. E aí o Luciano Juba, o lateral, que tem salvado a lavoura lá do Rogério Ceni em alguns jogos, apareceu de novo, fez um belo gol. E olha, não sei não, hein? No Maracanã, o Fluminense joga em casa, volta, mas esse time do Bahia tá acertado, o Rogério é um bom técnico, 1-0 Bahia, pode ser que esteja o Bahia aí na frente no caminho possível, né, para a próxima fase. Pega o Botafogo ou o Vasco. Acho que o Bahia tem bola sim para passar, tem bola para brigar pelo título na Copa do Brasil. No Brasileirão não acredito, não. O Brasileirão deve ficar mesmo entre Palmeiras e Flamengo. O Bahia faz grande campanha no Brasileiro. Mas na Copa do Brasil, o Bahia já foi eliminado da Libertadores, tem a Copa do Brasil agora como o seu objetivo, né? E tentar chegar ao título. O Bahia, que já tem um título da Taça Brasil, foi o primeiro campeão brasileiro, depois veio lá a nova determinação para o Atlético Mineiro de 1937, cada vez vai mudando, mas o Bahia em 59 foi campeão, batendo o Santos na decisão, foi uma grande surpresa, depois em 88 ganhou o regular Campeonato Brasileiro. E agora tem chance, viu, Conrado? Tem um time bem arrumado, como você disse, um bom técnico, e acho que tem bola. Fez aquilo que um time mandante precisa fazer. Não dá para ganhar de 2-3, ganha de 1-0. Já tem a vantagem do empate para a volta. Boa. Você falou em brasileiro, né, que o Bahia já não briga, né, que não briga mais aqui. Realmente a régua está muito alta ali e vai ter rodada nesse final de semana. A gente já passa aqui Ceará e Juventude, Botafogo e Bragantino, Cruzeiro e São Paulo. São Paulo que anunciou aí que o Lucas vai passar por uma cirurgia, vai ficar fora. Flamengo e Grêmio, Santos e Fluminense, aí o clássico paulista, Corinthians e Palmeiras, jogo lá em Corinthians, Vitória e Atlético Mineiro, Mirassol e Bahia, Sport Vasco, 8h30 da noite, esse jogo eu tenho certeza que Carmo vai assinar o pay-per-view para assistir, Internacional e Fortaleza.
A cada rodada que passa, né, as coisas se apertam para os times aí, a busca de recuperação. O Cuca no Atlético Mineiro está na corda bamba. Ontem várias reuniões foram feitas lá, fala-se no Pedro Caixinha. Vai mudar o quê na vida do Atlético Mineiro? Também mandar o Cuca embora e contratar o Pedro Caixinha. E ele pega o Vitória, o time em crise, a torcida invadiu lá o Barradão, foi conversar com os jogadores. Isso virou moda agora, né? A diretoria abre os portões Então, e joga os jogadores aos leões. Vamos lá, conversa aí. Os jogadores, a torcida falou que os jogadores foram frouxos no jogo contra o Flamengo, já que não dava na bola, tinha que dar na pancada, mas não tomar 8-0 de jeito nenhum, a maior vergonha da história do Vitória, aquela coisa toda. E o Vitória vai entrar sem técnico, né? O Rodrigo, aquele ex-lateral do Vitória, do Corinthians, que agora era da categoria de base, e o Atlético Mineiro tem o Cuca na corda bamba. Se perdendo o Vitória domingo, esquece, o Cuca nem precisa voltar. Ele ia fazer uma cirurgia no ombro ontem, não sei nem se vai dirigir o time aí ou não, mas está na corda bamba também. O grande destaque da rodada, é claro, fica por conta de Corinthians e Palmeiras, né? Palmeiras tentando dar o troco no Corinthians, aí ganhou no Campeonato Brasileiro, ganhou bem, foi a única vitória do Palmeiras nos 6 jogos deste ano entre ambos, né? O Palmeiras ganhou por 2-0, um jogo que jogou demais, depois da final do Paulistão, quando venceu por 2-0 em casa, né? Mas o Corinthians esse ano está sobrando contra o Palmeiras, um ano que o corintiano vai se lembrar sempre com muita alegria, né? Campeão paulista contra o Palmeiras e eliminou o Verdão na Copa do Brasil e realmente o Corinthians segue adiante aí em busca do título da Copa do Brasil. No Brasileirão é fazer pontos para escapar da parte de baixo da tabela e somando ali pontinhos, subindo a escada para ver se chega ali perto de uma Copa Libertadores. Enquanto que o Palmeiras sabe que esse é o jogo, que o empate, claro, não é ruim dentro de um cronograma que você traça para o time pensando no título, não tem obrigação de ganhar do Corinthians fora de casa, né? Tem pelo menos buscar um pontinho nesse momento, mas vendo o Flamengo que vai pegar o Grêmio e que o Flamengo é muito favorito nesse momento, com todos os ingressos já vendidos lá para o Maracanã, Conrado, o Flamengo deverá ganhar o jogo contra o Grêmio, a lógica é essa, e o Palmeiras, se não ganhar do Corinthians, vai ver o Flamengo aumentando a vantagem em cima dele. Por isso, o jogo para o Palmeiras torna-se bem mais importante do que para o próprio Corinthians, que vai poder utilizar todo o time, tranquilo, depois folga aí para todo mundo, para jogos da seleção brasileira. E tem esse jogo do Cruzeiro também contra o São Paulo, que o Cruzeiro também está de olho aí nessa ponta da tabela, pode ser um jogo, né, abrir os olhos ali, vai torcer para o Corinthians ou o Cruzeiro, né, para poder não deixar o Palmeiras se aproximar. O Cruzeiro está sobrando também aí, Caio Jorge, né, fazendo muitos gols, convocado agora. Ele não está fora da briga pelo título do Brasileiro, não. Por exemplo, se o Palmeiras não ganhar do Corinthians e ele ganhar do São Paulo, ele ultrapassa o Palmeiras, apesar que ele tem 2 jogos a mais. A gente só vai poder ter uma leitura mais correta quando todos os times igualarem o número de jogos, né? Mas o Cruzeiro, pela bola que está jogando aí, ainda tem o segundo turno, ele joga contra o Flamengo e contra o Palmeiras fora de casa, mas ele tem os confrontos diretos. Ele ganhou dos 2 times jogando no Mineirão. Isso, por isso, o credencia, sem dúvida alguma, ainda a ser postulante ao título. Mas eu acho que não vai escapar de Flamengo e Palmeiras, não. Boa. Rapidamente, Carmen, eu não quis te interromper quando você dizia sobre o Cuca, mas o Cuca, desde que tirou aquele ano sabático dele, né, e voltou a comandar aqui os times no futebol brasileiro, ele não conseguiu fazer um bom trabalho, né, não conseguiu emplacar. Não. É um técnico da velha geração, digamos assim, né, que já está se renovando muito, né, a geração de técnicos aqui no Brasil, e a gente percebe que o Cuca, ele realmente está perdendo cada vez mais espaço, e vai ser difícil ele arrumar alguma coisa depois de sair do Galo, e que provavelmente deve sair, se não agora, a gente fala que o futebol é momento, né, se não nessa rodada, na prova, ele vai ficar na Berlinda aí até cair. Eu acho que não vai demorar muito, não. O último grande trabalho foi no Galo, em 2021. Ele foi campeão brasileiro, tirou o Galo de uma fila de 50 anos de não ser campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil e parou na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, né? Naquele jogo do empate 1-1 lá no Mineirão. Senão ele poderia ter ido para a final da Libertadores também, tivesse passado aquele jogo. Então foi um grande ano do Cuca com o Atlético Mineiro em 2021. Depois sai, ele vira e mexe, eu tô com um problema familiar, eu tenho que sair, aí sai do time, aí vai, fica 2 semanas no Corinthians, fica não sei onde, assim não dá. Aí foi para o Atlético Paranaense, não deu certo. Para mim já está nessa linha aí de fim de carreira, viu, Conrado? Boa. Carmo, vamos falar de Série B também. Temos rodada importante esse final de semana. Ontem, né, já começou com o Criciúma 1,
Remo 0, um gol de pênalti aos 50 e 10 do segundo tempo, 1-0, um pênalti discutível. E aí, nesse final de semana, hoje teremos Operário e Coritiba brigando ali pela ponta da tabela, CRB e Paysandu, Goiás, que é o líder, enfrenta o Botafogo de São Paulo, recebe Atlético Paranaense e Novo Horizontino que está aí nessa gangorra, aí entra no G4, sai do G4, entra no G4, sai do G4. Atlético Goianiense, Amazonas, Volta Redonda e Atlético, Chapecoense, Vila Nova, Ferroviária e Cuiabá, América Mineiro e Avaí, que inclusive já foi confronto de Série A. É verdade. E o Criciúma, né, aumenta a vantagem sobre o Novo Horizontino. Novo Horizontino, que depois de 5 jogos sem vencer, mandou Humberto Louser embora e contratou Anderson Moreira, que já foi campeão de Série B, tem algumas passagens, mas também, para mim, já é um técnico no estilo Cuca. Já está saindo aí daquele topo de ser um técnico que vai resolver as coisas, por exemplo, do Novo Horizontino agora. Não acredito, né? O Novo Horizontino troca, faz aquilo que todo time faz. 5 jogos sem vencer, vamos mudar. Estava no G4, caiu. Traz o Anderson Moreira, que para mim não vai resolver, não, os problemas do Novo Horizontino, que é um jogo muito difícil contra o Atlético Paranaense, que se ganhar, né, ele está lá em 12º lugar, mas se ganhar vai a 33 pontos e fica a 6, 7 pontos só do G4, ainda tem briga no campeonato. Boa. E na Série C, Carlos, chegamos aí à fase derradeira, né? A rodada derradeira da Série C. Náutico e Ituano, a Ponte pega o Londrina, Tombense, Guarani, Brusque, CSA, Confiança e Retrô, Maringá e Caxias, Ipiranga e Figueirense, Floresta e São Bernardo, Anápolis e Botafogo da Paraíba, ABC e Itabaiana, aí para definir de vez essa fase da Série B, da Série C. 2 times já caíram, Retrô e Tombense, mais 2 vão cair, entre ABC, Itabaiana, Anápolis, Maringá, CSA, né? E aí tem os times já classificados, 5 times já garantidos, Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo, e a briga por mais 3 vagas, tem o Guarani, o Brusque, o Ituano, o Floresta, o Botafogo da Paraíba, enfim, tem emoção sobrando aí nessa última rodada da Série C. Muito bem, Carmo, muito bem. Internet até que nos ajudou agora neste finalzinho de bate-papo esportivo. Quer colocar mais alguma coisa, Carmo? Só para destacar, então, no voleibol feminino, o Brasil enfrenta a República Dominicana domingo. Hoje já está começando a fase eliminatória do torneio, da competição. A Sérvia, que é atual campeã, mas que caiu muito em produção, estava jogando nesse momento com a Bélgica, que estava perdendo, acho que já vai dançar aí na competição. Não teremos um time bicampeão. A Sérvia caiu muito, né? Está jogando contra a Holanda, está perdendo por 2-1. Tem chance ainda, está indo para o quarto set. O Brasil joga domingo contra a República Dominicana. O Brasil é favorito para passar a próxima fase do torneio e para as oitavas de final. E nesse fim de semana, depois de 3 semanas de folga, volta a Fórmula 1. Sempre com cobertura da TV Bandeirantes. Vamos ter o grande prêmio da Holanda, né, com o Max Verstappen, doidinho para ganhar a competição, acompanhar treino livre, que será realizado hoje. Amanhã tem os treinos oficiais, vamos definir lá o grid de largada, e domingo a corrida, 10 da manhã, sempre com transmissão da TV Bandeirantes. Vamos prestigiar aí o Gabriel Bortoleto, né? Já tivemos o primeiro treino livre hoje. O Norris foi o primeiro colocado e o Gabriel Bortoleto fechou em 9º lugar. Mas esse treino livre ainda tem muita coisa que a gente vai ver nesse grande prêmio da Holanda, a volta da Fórmula 1 depois do período de férias. Boa, e teremos também amanhã Bia Haddad, a nossa tenista brasileira no Aberto dos Estados Unidos, sim, enfrentando a grega Maria Sakkari, né? O João Fonseca já foi eliminado, como a gente disse aqui ontem, né? Então a Bia Haddad é a representante brasileira aí com chances de seguir no US Open, enfrentando então a grega a partir do meio-dia lá nos Estados Unidos. Então o nosso tênis brasileiro representado aí na categoria feminina, Carmen. Passou por 2 rodadas, com problemas físicos, inclusive, ali, câimbras e tal, mas agora está numa 3ª rodada, pega uma tenista que já foi top 5 do mundo, hoje não mais, mas vai ser um jogo bem mais complicado. Tomara que a Bia consiga fazer um bom jogo e consiga mais uma vitória. Muito bom, Carmo, 8 horas e 40 minutos. Você falou da volta, né, da Fórmula 1, quem volta também é Cláudio Nicolini, segunda-feira,
estará presente aqui, fazendo companhia a você no Bate-Papo Esportivo. Foi um prazer, viu, Carmo, estar com você esses dias aí, fazendo essa resenha aqui. Conta comigo, viu? Quando precisar, estamos às ordens aqui. Foi um prazer, Cláudio Nicolini o escalou para trabalhar comigo aqui neste período de mais uma férias de Cláudio Nicolini. Foi realmente um prazer tê-lo aqui com o Rado Balucci, com seu conhecimento. Como é o nome da fera aí do cachorro que está latindo aí, participando conosco do bate-papo? Esse é o do vizinho, viu, Carmo? Eu tento montar um bunker vizinho, aqui. Então... De um lado é o cachorro, do outro lado é a maritaca. Aí não tem jeito. Então tá bom, deixa ele aí, ele gostou de participar. Só para terminar aqui, mandar um abraço para o Celso Gomes, assessor de imprensa de São José, que nos informa que domingo tem a volta do futebol feminino também no Martins Pereira, o começo do Campeonato Paulistano, uma espécie de segunda divisão do Paulistão Feminino, São José e Rio Branco, 15h, no Martins Pereira, entrada franca para quem gosta do futebol feminino. Mas, Conrado, prazer tê-lo aqui, fique atento, viu? Porque não vai demorar muito, Cláudio Nicolini tirará mais férias, ele vai com certeza chamá-lo aqui para a gente poder conversar um pouco mais e falar. Nós não quisemos falar, né? Mas da próxima vez a gente fala nos 3 blocos aqui. No primeiro bloco, Palmeiras, no segundo, Palestra Itália e no terceiro, os demais, tá bom? Muito bom, Avante sempre um palestra, prazer, né? Carmo. Obrigado. Avante palestra, não podia deixar, né? Um abraço, Carmo, abraço para todo mundo, bom final de semana. Obrigado para você também, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Excelente fim de semana. Juízes, se cuidem e até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a